Agora, vamos bater o nosso papo, porque, aliás, a sua participação é sempre muito importante. Quer mandar e-mail? vocebonita@tvgazeta.com.br ou pelo Twitter, @carol_minhoto. Participe, porque Papo com Lucy Gameiro, coisa boa, a gente aprende muito. Querida, seja bem-vinda. Boa tarde. Que bom tê-la aqui mais uma vez. Nessa sexta-feira de festa. É verdade. Não é verdade? Sexta-feira de festa. Pois é, muitos aniversários. Camilinha, Serginho, os papais que vão comemorar aí, Domingão, Dia dos Pais. Oswaldo primeiro. Pois é, aí ele tá tão ansioso. Gente, tá feliz da vida, porque ano passado eu já estava grávida no Dia dos Pais. Mas é diferente agora com o nosso príncipe. Então, vamos comemorar bastante. Isso eu acho que é sensacional. Mas, Lucy, esse papo que você sugeriu hoje, eu achei sensacional também, fantástico, pelo seguinte. A gente nunca para pensar o que as pessoas pensam ou nos olham e veem o que a gente está mostrando. A gente para pensar, será que hoje, aqui no programa, eu realmente consegui passar aquilo que eu queria? Então, olhando para mim, falando, será que... Ah, não, a Carol hoje está diferente, está estranha. E eu, para mim, estou me sentindo ótimo, não estou me sentindo nada estranha. Qual que é essa relação do que a gente demonstra para as pessoas e do que as pessoas entendem do que a gente está passando, Lucy? Como é que é isso? Vamos lá, vamos começar do início. Eu costumo dizer o seguinte, Carol, se a gente pudesse, por um dia apenas, nos ver como os outros nos veem, a gente mudava tudo. Será? Mudava. Ai, que vergonha! Ainda bem que eu ia pensar nisso, né? Mudava porque, assim, a visão que os outros têm de você é uma mensagem que você está passando. A imagem, né, quando a gente fala em imagem... Vamos lá, o nosso dicionário que eu adoro. Vamos lá, o que é imagem? Então, imagem é uma representação através de figura, pintura, escultura ou fotografia, né? De algo, de alguma coisa. E ela está muito ligada à semelhança, à parecência e também à representação. Né? É uma palavra que origina do grego, né? De Delcos, que dá ideia. Né? Então, é a ideia que alguém faz de você. Quando a gente fala em autoimagem, é a ideia que você faz de você. Certo. Tá? Agora, a imagem é a ideia externa que tem de você. Então, muitas vezes, a gente está aqui achando que está abafando, né? Que está tudo ótimo, que foi tudo perfeito. E a imagem que a gente passou foi errada. Ela foi decodificada erradamente. O que seria isso? Assim, duas coisas prejudicam a nossa imagem. É a comunicação verbal, é o que falamos. Sem dúvida. E a comunicação não verbal, que é por gestos, por expressões. Por isso que a gente fala assim, isso ele acaba representando quase que uma imagem verdadeira tua. Porque você pode representar neste momento a Carol a apresentadora. Carol apresentadora, ela cuida do que vai falar, ela tem carinho, né, com a apresentação, um jeito de se gesticular. Isso é uma representação da Carol apresentadora. Aí, de repente, você está lá, de repente você esquece do que você está fazendo e você ativa o seu eu verdadeiro. Aí, de repente, você faz um gesto assim, que alguém em casa pode interpretar como áspero. De repente você faz assim. Não, mas eu vou fazer um parênteses. Quem me conhece sabe, eu sou a mesma pessoa. Sim, a gente está supondo. É que claro que existem algumas palavrinhas, às vezes, que a gente não pode falar aqui no ar, em alguns momentos, e que, de repente, fora do ar eu até falaria. Mas assim, eu sou a mesma. Nesse ponto, quando as pessoas acabam sendo pessoas diferentes em determinadas situações. Então, como convém? Então aqui me convém ser assim, então eu vou ser assim. Ali me convém ser de outro jeito, então eu vou mudar. Isso também acontece. Por que acontece? As pessoas, quando criam alguma imagem que não é a sua verdadeira, ela está, no fundo, querendo ser, não se sentir excluída, né? Ela está querendo se sentir apreciada, então ela usa de subterfúgios. Entendi. Entendeu? Ela acaba usando isso sem perceber que isso é uma furada. É mesmo? É uma furada, né? Porque uma hora você percebe, você fala, peraí, mas eu achei que aquela pessoa era tão, né, tão da paz, tão do bem, de repente pega ela numa cena assim. Claro que às vezes foi um momento, não é que você seja assim, foi um momento. Mas quem está de fora se baseou naquele momento para te descrever. Acontece muito. Entendi. Sabe aquela historinha, a primeira impressão é a que fica? Sim, e o pior é que é verdade. E não é? É verdade. Para você verdade. conseguir mudar aquele instante da primeira impressão, é muito difícil. Imagina uma cena assim, por exemplo, você
estava aqui no estúdio, você chutou aí o pau do sofá. Pá. E aí você fez uma expressão, você nem falou aquela palavra, mas você fez aquela expressão e tal. E de repente tinha alguém perto de você e você... Alguém está passando, ele não sabe o que aconteceu anterior. Ele só viu a cena, a sua expressão perto de uma outra pessoa que de repente se assustou com a tua expressão. Ele já calculou que você estava massacrando o coitado. Porque assim, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? A vítima sempre ganha mais destaque. Sem dúvida. Por momentos. E isso é muito ruim. É péssimo, porque você acaba julgando a outra pessoa sem saber dos fatos. Essa é a comunicação não verbal. Então, Entendi. é comum você estar vendo um diálogo entre duas pessoas e, de repente, você deduz. Né, a pessoa que está falando, ele está gesticulando e tal, e não sei o quê, e a pessoa que está ouvindo está fazendo uma expressão de mas, de repente, ele só está falando da vida dele, algo que aconteceu, ele não está machucando, ofendendo a outra pessoa. Mas quem está de fora viu uma imagem. É verdade. Porque a imagem é que vende. O que acontece no marketing? Ele imagem. vende uma imagem. É verdade. Se ele quiser te derrubar, o marketing ele te derruba, porque ele vai usar todos os ângulos negativos da sua vida. Você não vê em política isso? É verdade. Agora, Lucy, isso é um pouco complicado até, né, se a gente for pensar. Porque assim, quando a gente não passa para as outras pessoas a imagem que a gente acredita estar passando, a gente acaba distanciando as pessoas, destruindo uma série de coisas boas que poderiam acontecer. A comunicação verbal, nesse caso, eu acho que é a maior vilã, até do que a não verbal. Tá. Por quê? Porque a gente acaba falando e usando emoções. Certo. Então, se você chora demais, se você dramatiza demais, se você reclama demais da vida, você toda hora fala, eu não consigo, eu vou perder, não sei o quê. Isso vai passando uma imagem. Muitas vezes não é aquilo que você é realmente. No fundo, você só está querendo angariar solidários a você, entendeu? Mas um você está desabafo. usando. É um desabafo. Tá. Mas se aquilo começa a continuar, ter uma continuidade, entendeu? Aí quando eu te vejo no corredor, eu falei, meu Deus, lá vem a Carol. Ai, deixa eu vou sair me daqui, afastar. porque ela vai começar a reclamar. Entendeu? Entendi. Aquela pessoa que tem o egocêntrico também, né? Um egalomânico, ele só fala de si. Então você já evita, porque você sabe, ele não vai me ouvir. Eu vou chegar perto dele e ele vai falar, não, porque eu fiz, porque eu fui, porque eu fui. Você já olha e você fala, eu vou sair. Né, que está acostumado a falar muito de doença, porque doença gera o quê? Quando eu falo uma doença para você, o que te gera? Você dá uma piedade. Piedade. Você fica com pena. Né? Você fala, nossa, você me dá o coitada da quê pessoa. quando eu falo disso? A tua piedade me faz o quê? Me dá o quê? Dá, agora esqueci a palavra. Atenção. Dá atenção. Na hora você para e olha para mim. Exatamente. E até, assim, a sensação de falar, nossa, poxa, tá passando por um problema, aquilo ganha um destaque. Então, mas isso acontece um dia. Aí amanhã eu encontro com você e tem uma outra doença. No outro dia, aí você chega uma hora que você fala, peraí, Lucy. Possível. Aí você já criou um conceito sobre a minha imagem. De que eu sou uma maluca por doença, né? Que eu sou hipocondríaca, você já sabe. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Você me lembrou uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui. Mas não vou dizer de quem que é, não. Mas acontece, uma pessoa que eu conheço, tá? Eu vou deixar aqui no ar, que eu vou dar um recadinho e já volto. Ok. Vejam se vocês conhecem uma pessoa assim. Só que tem um porquê, tá? Como você falou, pessoa que fala sempre de doença, fala sempre de algo ruim, nunca tá bom, tudo estranho. Tem um fundinho aí que eu quero despertar na outra pessoa essa piedade e quero que ela pense que eu tô sempre triste, que eu tô sempre cabisbaixo, para que ela não tenha inveja de mim. Pegou? Peguei. Vocês conhecem alguém assim? Conheço. Eu conheço também. Também. Então pensem nisso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vou dar um recadinho. Já Tá volto. bom, querida.